Com vocês, mais uma aula do canal Mais Química, capítulo de Eletroquímica, aula de potenciais. Podemos conceituar a eletroquímica como a parte da química que estuda a relação entre a corrente elétrica e as reações químicas de oxirredução. Quando uma reação de oxirredução é capaz de produzir corrente elétrica, nós temos um dispositivo chamado de pilha. Quando a corrente elétrica é capaz de produzir uma reação de oxirredução, nós temos um processo chamado de eletrólise. Para iniciarmos o estudo dos potenciais, eu quero retomar com você a fila de reatividade dos metais. Vamos lembrar, 1A, 2A, metais alcalinos e alcalinos terrosos. Depois temos alumínio, manganês, zinco, cromo, ferro, cobalto, níquel, estanho, chumbo, os metais comuns. Hidrogênio é um divisor de águas. E depois nós temos cobre, mercúrio, prata, platina e ouro, os metais nobres. Vamos lembrar, quando eu coloco cobre sólido em uma solução de sulfato de zinco, veja, não há reação. Por quê? Nós dizemos que o cobre é menos reativo que o zinco e, portanto, não desloca o zinco. Agora, se eu coloco zinco sólido em uma solução de sulfato de cobre 2, eu percebo que haverá formação de sulfato de zinco mais cobre. E então dizemos que o zinco é mais reativo que o cobre. Portanto, desloca o cobre. Agora, o que significa isso? Nessa aula, vamos investigar com maior profundidade esses processos. Para que você seja capaz de visualizar todos esses processos, eu coloquei aqui algumas figuras desses materiais envolvidos. No primeiro processo, cobre em contato com uma solução aquosa de sulfato de zinco. O cobre é um metal avermelhado, como você pode ver na figura. O sulfato de zinco é um sal de cor branca. Quando você mergulha uma lâmina de cobre numa solução incolor de sulfato de zinco, perceba, não haverá nenhuma transformação. Como nós já dissemos, o cobre é menos reativo que o zinco. A outra reação, zinco deslocando o cobre, formando sulfato de zinco mais cobre metálico. Observe, o zinco é um metal acinzentado. O sulfato de cobre 2 é um sal de coloração azul. Quando eu mergulho uma lâmina de zinco numa solução de sulfato de cobre 2 que é azulada, eu percebo duas transformações. Primeiro, o depósito do metal avermelhado, o cobre, na lâmina de zinco. E segundo, eu percebo o clareamento da solução, pois estará sendo formado sulfato de zinco, que forma uma solução incolor, como você viu no caso anterior. Mas quimicamente, o que significa tudo isso? Vamos analisar esses dois processos, iniciando pela reação que ocorreu. O zinco deslocou o cobre do sulfato de cobre 2, produzindo sulfato de zinco mais cobre metálico. Se nós calcularmos o NOx do zinco, nos reagentes ele tem NOx 0, e nos produtos o NOx do zinco será mais 2. Portanto, ocorreu um processo de oxidação. O NOx do cobre nos reagentes é mais 2. E nos produtos, observamos que, como substância simples, ele possui NOx 0. Agora, o que significa mesmo oxidação e redução? Oxidação é a perda de elétrons e redução é o ganho de elétrons. Portanto, nesse processo, o zinco foi capaz de transferir elétrons para o cobre. Já no outro processo, quando a lâmina de cobre foi colocada numa solução de sulfato de zinco e não houve reação, podemos dizer que o cobre é menos reativo que o zinco, significa dizer que o cobre não é capaz de transferir seus elétrons para o zinco. Mas vimos, na primeira reação, que o zinco conseguiu transferir seus elétrons para o cobre. Aí fica uma pergunta: como podemos medir essa tendência dos metais de doar e receber elétrons? As tendências de doar e de receber elétrons são medidas pelos potenciais. Primeiro, potencial de oxidação. Mede a tendência de uma espécie química oxidar, ou seja, doar elétrons. Já o potencial de redução, como o próprio nome diz, mede a tendência de uma espécie química reduzir, ou seja, ganhar elétrons. Por recomendação da IUPAC, deverá ser fornecido o potencial de redução. Aí você deve estar falando, mas Marcelo, como é que eu faço tudo isso? Como são medidos esses potenciais? Para isso, eu tenho que te apresentar o eletrodo padrão de hidrogênio. É um dispositivo fantástico. Observe na figura. Nós temos um fio de platina ligado a uma placa de platina. Na parte superior, a entrada de gás hidrogênio sob pressão de 1 atm e na parte inferior, a saída do gás hidrogênio.
Tudo isso imerso em solução 1 mol por litro de íons H+. Observando ao lado o eletrodo de platina, podemos perceber que duas reações são possíveis. A oxidação do gás hidrogênio se tornando íons H+, e liberando 2 elétrons, como também a redução dos íons H+, recebendo 2 elétrons e se transformando em gás hidrogênio. Para que você visualize melhor, eu vou te mostrar uma animação. O eletrodo padrão de hidrogênio consiste em um fio de platina ligado a uma lâmina desse metal, ambos imersos em uma solução aquosa contendo íons H+, em uma concentração de 1 mol por litro, em equilíbrio com gás hidrogênio a uma pressão de 1 atm. Vamos dar uma olhada na animação e ver como é o funcionamento do eletrodo padrão de hidrogênio. Inicialmente, o gás hidrogênio é borbulhado ao redor do eletrodo de platina. Do ponto de vista microscópico, a lâmina de platina irá catalisar a oxidação do gás hidrogênio, H2, a prótons, íons H+, e a redução de prótons, íons H+, a gás hidrogênio, H2. Portanto, podemos observar a possibilidade de duas reações, a oxidação do gás hidrogênio e a redução dos íons H+, como você pode ver destacado acima do eletrodo. É importante ficar bem claro que duas reações são possíveis. A oxidação, onde H2 gasoso se transforma em 2H+ aquoso mais 2 elétrons, e a redução, onde 2H+ aquoso mais 2 elétrons se transforma no gás hidrogênio H2. Esse dispositivo foi adotado como padrão e foi atribuído ao potencial de redução e de oxidação do hidrogênio 0,0 volt. Como você pode perceber, o eletrodo padrão de hidrogênio é capaz de realizar duas reações, tanto a redução do hidrogênio quanto a oxidação do hidrogênio. Aí você fala, mas qual deles vai acontecer na prática? Depende de quem você ligar ao hidrogênio. Então vamos à medição dos potenciais. Inicialmente, eu estou associando ao eletrodo padrão de hidrogênio uma lâmina de zinco. Eu quero que você não se preocupe muito com os outros elementos que eu não vou mencionar. Quando você liga ao eletrodo padrão de hidrogênio o metal zinco, percebemos que o fluxo de elétrons irá percorrer o caminho do zinco até o hidrogênio. O que significa isso? O zinco está perdendo elétrons para o hidrogênio, ou seja, o zinco está oxidando e o hidrogênio reduzindo. Como o zinco apresenta, na prática, maior tendência a oxidar que o hidrogênio, que possui tendência potencial igual a 0,0 volt, e o voltímetro mostra o valor de 0,76 volt, temos o potencial de oxidação, a tendência de oxidar que o zinco apresenta é de 0,76 volt, pois é maior que do hidrogênio. Já, de forma análoga, podemos perceber que o zinco apresenta menor tendência potencial de reduzir que o hidrogênio, e portanto teremos que o potencial de redução do zinco, a tendência de redução do zinco é igual a menos 0,76 volt. Vou dar um outro exemplo para você ver melhor. Nesse segundo exemplo, quando o eletrodo padrão de hidrogênio está associado ao metal cobre, o fluxo de elétrons vai sair do eletrodo padrão de hidrogênio e não chegar como no caso anterior. Logo, o cobre está ganhando elétrons de hidrogênio, ou seja, o cobre está reduzindo e o hidrogênio está oxidando. Podemos concluir que, como o cobre apresenta na prática maior tendência a reduzir que o hidrogênio, que possui tendência potencial igual a 0,0 volt, e o voltímetro mostra o valor de 0,337 volt, temos o potencial de redução do cobre é igual a mais 0,337 volt. De forma análoga, podemos perceber que o cobre apresenta menor tendência potencial de oxidar que o hidrogênio, e portanto teremos que o potencial de oxidação do cobre será negativo, ou seja, igual a menos 0,337 volt. Perceba que os números são iguais dos dois potenciais, apenas o que muda é o sinal, porque se ele apresenta maior tendência a reduzir que o hidrogênio, ele irá apresentar menor tendência a oxidar que o hidrogênio. Como o hidrogênio é zero, o potencial de redução será positivo e o de oxidação será negativo. Para concluirmos essa aula e você ficar craque em potenciais, vamos voltar à fila de reatividade dos metais. O hidrogênio é o padrão, 0,0 volt, é a referência. Quem apresenta potencial de oxidação maior que o hidrogênio, ou seja, positivo, e potencial de redução menor que o hidrogênio, nós dizemos que são os metais mais reativos, são aqueles que estão à esquerda do hidrogênio na fila de reatividade. Já os metais nobres apresentam menor tendência a oxidar e maior tendência a reduzir, são os metais pouco reativos.
Você assistiu a mais uma aula do canal Mais Química, capítulo de Eletroquímica, na aula de Potenciais. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, assine o canal, toque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aqui, no canal Mais Química, a grande protagonista é a Química. Valeu, pessoal, um forte abraço e um beijo no coração.